Oi, boa noite. Então, a gente inicia esse curso Novas Perspectivas da Psicanálise, para a gente abrir esse campo de possibilidades de encontro sobre as ideias do Ferenczi. Como eu já tinha, vocês leram o material, o objetivo é a gente percorrer períodos diferentes da obra do Ferenczi, né, conseguindo juntar textos dos 4 volumes das obras completas, desde 1911, que é o nosso de hoje, até 1932, que é o Confusão de Língua. Então, fazer esse recorrido pela obra dele, podendo juntos, né, sentindo as diferenças de diferentes tempos nas obras dele, nas reflexões dele, também contextualizando, e também sempre querendo escutar muito vocês em termos históricos, em termos de aproximação com outros autores, que eu acho sempre muito rico. É instigante, é provocativo, mas eu acho que é sempre muito rico. Fiquem, então, à vontade para me interromper. A gente vai passeando por onde vocês me levarem e, na medida do possível, eu tento voltar para um eixo também, para a gente não se afastar muito dos nossos textos. Mas fiquem super à vontade. Bom, falando um pouquinho do Ferenczi, enfim, do meu contato também com o autor, o Ferenczi morre em 33, muitas pessoas, né, já sabem disso, mas só retomando com vocês, ele morre em 33, um pouquinho antes de fazer 60 anos. O último texto apresentado foi o Confusão de Língua, do 4º volume, que é um texto que foi apresentado, existia uma combinação dele com Jones, que fosse publicado no Journal da Sociedade Britânica, né? E daí, então, assim, mais explicitamente, começou a censura em relação a Ferenczi, quando, né, numa carta que já está ficando famosa entre o Ernest Jones e o Freud, o Ernest Jones diz que não vai publicar o texto do Ferenczi depois que o Ferenczi falece, né? O Ferenczi morre e o Jones escreve, então, essa carta dizendo que, com a morte do Ferenczi, ele não se sente mais comprometido a publicar o Confusão de Língua. Bom, daí muitos anos se passam até que as obras do Ferenczi sejam traduzidas para o francês, depois para o inglês, e até que as obras sejam publicadas. Existe um marco importante na história da psicanálise, que é quando, em 1993, ou seja, 60 anos depois da morte do Ferenczi, algo aconteceu no mundo, que 93 é considerado o ano Ferenczi, 60 anos depois da morte dele. Existe uma curiosidade que é do mesmo ano, de 93, que é quando o Horácio Echegógen assume a presidência da IPA, né? Assume a presidência da IPA, a gente não sabe o que vem primeiro, mas certamente as duas coisas se retroalimentam, que o Echegógen assume a presidência e coloca como uma exigência que a fotografia do Ferenczi seja incluído no hall dos presidentes, na galeria dos ex-presidentes da IPA, justamente em 93, ou seja, não tinha fotografia. O Ferenczi foi presidente da IPA em 1918, ele foi um ano só, mas ele, enfim, foi o grande idealizador ao lado do Freud da IPA. Ele tem, aliás, escritos bem interessantes falando sobre os motivos para se organizar a instituição, os benefícios e os problemas de se organizar a instituição. Bem lúcido o texto dele, mas, enfim, apoiando Freud e aceitando a ideia de que o melhor para a psicanálise era se organizar numa instituição. Mas, enfim, o Echegógen assume a presidência e faz essa exigência, então. Então, na galeria dos presidentes, nós tínhamos presidente, por exemplo, como Jung, que era um dissidente da psicanálise, e que eu acho justíssimo, né, porque isso é história, faz parte da história, e o Ferenczi, que não foi um dissidente, não tinha o seu retrato na galeria. Então, justamente em 93, é colocado o retrato do Ferenczi na galeria dos ex-presidentes e é considerado, então, o ano Ferenczi, né, por uma série de eventos que acontecem no mundo, eventos pequenos, que marcam, então, esse ano, né? 60 anos depois, Ferenczi passa a ser um autor redescoberto, desenvolvido, enfim, né? E alguns grupos
grupos ainda em 93, timidamente, alguns grupos de estudos. Eu tive a sorte de, em 94, conhecer a Eliana Schuller-Reis, que é do Rio de Janeiro, e ela veio para Porto Alegre para participar de uma jornada, que era só ela falando na jornada, no Instituto Bia, um pessoal aqui de Porto Alegre conhece bem. E eu conheci o Ferenczi através, então, da Eliana Schuller-Reis. Eu já tinha, em 94, eu já tinha um histórico de estudar o Winnicott, por sorte, desde o início da faculdade, que eu logo no início da faculdade conheci o Roberto Granha e o José Otteral, já uma sorte incrível, no segundo semestre de faculdade, eu já estava fazendo seminários com eles no local onde eu fiz o meu primeiro estágio. Então, já tinha essa trajetória estudando o Winnicott, e quando eu escutei a Eliana Schuller-Reis, e muito bacana a experiência, porque a Eliana, na época, não conhecia o Winnicott. Então, eu pude receber um Ferenczi, digamos assim, atravessado pelo olhar dela, mas não atravessado pelo pensamento do Winnicott. E, para mim, automaticamente, ele começou a ficar muito atravessado pelo pensamento do Winnicott, né? E foi uma das coisas que me deixou muito empolgada por saber que um autor contemporâneo a Freud já trazia tantas coisas interessantes, né? tantas proximidades em termos de clínica, mas também teóricas com o Winnicott. Fiquei muito empolgada com essa possibilidade, e a partir daí não consegui mais pensar em um autor sem pensar no outro, e sem pensar nessa questão histórica da psicanálise e desses dois autores. Como diz o Pierre Fedidat, o Ferenczi sendo o grande fundador da psicanálise como prática clínica, muito interessante dizer isso. A gente sabe que o Luiz Cláudio Figueiredo hoje se sente à vontade para dizer que a psicanálise tem duas matrizes, uma matriz freudiana e uma matriz ferenciana. Olha como as pessoas estão ficando ousadas, né? Que bacana isso. Enfim, eu penso também, né? Eu acho que também é uma forma de pensar em termos de linhagem, é uma linhagem ferenciana, que o grupo independente de Londres faz parte, né? Dá continuidade para essa linhagem, e atualmente tantos e tantos autores da contemporaneidade dão prosseguimento a essa linhagem, a continuidade. Com essa ideia de linhagem, eu não quero de forma alguma dizer que o Winnicott se tornou o pensador que ele se tornou por influência do pensamento do Ferenczi. De forma alguma, isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Às vezes as pessoas ficam, nossa, o Winnicott não citou Ferenczi, não foi justo com Ferenczi, não foi reconhecido a influência que ele teve a partir do pensamento do Ferenczi. E eu não acho que o Winnicott tenha lido muito Ferenczi, e eu acho que o Winnicott se fez psicanalista enquanto ele era pediatra. Ele entrou na Sociedade Britânica e ele já era um grande pensador sobre o psiquismo e sobre a alma humana, mas ele faz parte dessa linhagem, né? O Winnicott teria sido o Winnicott, penso eu, mesmo que não tivesse tido Ferenczi antes, mas ele vem e complementa essa linhagem, que é desses psicanalistas que colocam a teoria a favor, né, à mercê da clínica, que é uma das grandes críticas que Ferenczi vai fazer para Freud, que é a questão de submissão, e é uma das grandes críticas que o Winnicott vai fazer a Melanie Klein, que é a submissão da clínica a uma teoria pré-estabelecida. Tanto um autor como o outro se sentem muito à vontade e falam isso, que a teoria deles, né, se não for confirmada na clínica, está sempre passível de ser repensada. Então, essa é uma das críticas importantes que o Ferenczi faz a Freud e aos contemporâneos dele, né? Que existe uma tendência que ele observa, ele fala isso no texto de 24, né, ainda do terceiro volume, que existe uma tendência a adaptar a clínica ou ter um olhar para o paciente a partir de uma necessidade do terapeuta de impor uma compreensão teórica. Enfim, então essa já é uma das críticas do Ferenczi já no início da década de 20. Bom, a obra do Ferenczi, ela não é
não tem uma continuidade que me parece que existe na obra do Winnicott, né, com todas as transformações. Acho que tem uma questão nas contribuições de Winnicott a partir de 1960, em que ele passa a fazer maior uso do recurso dos paradoxos para sustentar o pensamento dele. Mas mesmo assim, né, como eu falei, né, eu penso que o Winnicott se tornou psicanalista enquanto ele era pediatra, né, e teve a compreensão do desenvolvimento humano quando ele era pediatra. Então, não percebo rupturas no pensamento do Winnicott. Acho que é um pensamento bastante contínuo, sempre, claro, apontando para o enriquecimento, para o bom uso da experiência clínica, mas eu sinto uma continuidade no pensamento do Winnicott que não acontece com Ferenczi. O pensamento do Ferenczi tem rupturas muito interessantes, bem interessantes e que são instigantes mesmo, são curiosas para quem vai lendo a obra dele. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui falando de um texto do volume 1. Existe já, isso me surpreendeu no decorrer dos anos, assim, estudando Ferenczi, porque a gente tem muito presente a ideia de que o quarto volume das obras, ou seja, os textos dele, a partir de um texto chamado Adaptação da Família à Criança, que é o primeiro texto dele do quarto volume, e o texto dele publicado que eu quero dizer, levado ao público, é o Confusão de Língua. Depois tem outros textos no quarto volume que não foram apresentados, né, que foram encontrados depois da morte dele. Mas, enfim, esse quarto volume, para mim, era muito claro que foi o início, foi ali na década de 20, o início dos grandes impasses, final da década de 20, início dos grandes impasses entre o Ferenczi e o Freud. É verdade, né? É dos grandes impasses, sim. Mas ele desde o início, ele teve alguns desconfortos com as contribuições do Freud. Não vou dizer que o Freud tenha tido desconforto com as contribuições do Ferenczi, porque eu acho que as contribuições do Ferenczi no início passaram muito despercebidas. Algumas das originalidades do Ferenczi, desde o início, que já aparecem no início, passaram despercebidas, e se a gente for ver na troca de cartas entre o Freud e o Ferenczi, nunca foi alvo de muita crítica o que o Ferenczi trazia. Por exemplo, o conceito de introjeção, foi passando despercebido. O conceito de introjeção, por exemplo, que é do mesmo volume do nosso texto de hoje, ou seja, de 1909, 1911, é original do Ferenczi, conceito de introjeção. Depois vai ter uma importância enorme o conceito de introjeção no nosso próximo texto. Nosso próximo texto se chama Desenvolvimento do Sentido da Realidade e seus Estágios, e eu não vejo como a gente compreender o desenvolvimento do sentido da realidade para Ferenczi sem lançar mão do conceito de Ferenczi de introjeção. Mas, enfim, isso é só um parênteses. Eu queria trazer para vocês que o conceito de introjeção, que é o original do Ferenczi, depois Melanie Klein vai fazer um uso bastante diferente, numa carta para o Freud, numa carta do Freud para o Ferenczi, o Freud diz, só queria fazer uma observação que me parece que o teu conceito sobre introjeção vai cair num vazio, é um conceito que não vai ter continuidade. Para mim, isso é muito emblemático da tranquilidade como Freud falava com Ferenczi, isso aqui eu não achei de grande valor, ainda sem uma preocupação com as originalidades diferentes. Ele me parece que ele não tinha. Ele era bastante tranquilo até a metade da década de 20. Bom, então, esse texto nosso é de 1911, nosso texto de hoje, Anatole France, psicanalista. O Ferenczi e o Freud se conheceram em 1908. Em 1909, as coisas aconteciam muito rápido naquela época. Em 1909, o Ferenczi acompanhou, ou seja, no ano seguinte que ele conheceu o Freud, ele lá em Budapeste, o Freud lá em Viena, ele acompanhou o Freud e Jung na viagem para os Estados Unidos, na viagem de transatlântico. É muito bacana ver a troca de cartas entre eles.
sobre as combinações da viagem, quanto levar de dinheiro, que roupas levar. É muito legal ver a troca de cartas. Né? O Freud diz: não esquece de levar uma cartola que a gente joga ao mar quando a gente avista a Estátua da Liberdade. As combinações entre eles muito bacanas. O Freud e Jung foram contratados, eles estavam recebendo para ir dar palestras, e o Ferenczi não, né? Como ele diz nas cartas, eu irei com recursos próprios. O Ferenczi vai para acompanhar esses dois grandes homens que são inspiração para ele. O Ferenczi vai acompanhando. Eu não sei quem de vocês viu, acho que é um filme bem visto, que é um método perigoso, né, que fala do Jung. Eu acho que é um filme que se foca mais no Jung até, mas tem uma cena muito interessante nesse filme, que não tem muita importância para quem não está ligado no Ferenczi. Tem uma cena desse filme que é quando Freud e Jung chegam para embarcar no navio, e daí aparece o Ferenczi também embarcando com eles. E o ator que faz o Ferenczi é muito parecido com o Ferenczi. Ele aparece só nessa cena que eles estão embarcando, os três, é muito legal. E daí tem ainda uma brincadeirinha, assim, um xiste, que é o Jung, ele tinha muitas condições financeiras, né? Ele se casou com uma mulher que era de uma família muito rica, e o Freud, a gente sabe as questões do Freud, né? Casando com uma moça que não tinha dote, enfim. E eles entram no navio, é uma cena bem bacana, assim, bem engraçada, assim. Então os três ali parados, embarcando, e o Freud diz para o Jung, vamos, né? O Freud e o Ferenczi estão indo para um lado, depois a gente entende que é para a segunda classe ou terceira classe, né? Vamos, e Jung, meio constrangido, diz: não, eu estou na primeira classe. Né? Daí vai o Freud e o Ferenczi para um lado e Jung para o outro. Mas é muito bacana essa cena pela essa brincadeira, por esse xiste, que deve ter acontecido, alguma coisa assim, deve ter acontecido, mas como o ator é parecido com o Ferenczi, muito interessante. Mas o que eu queria falar para vocês sobre essas diferenças entre eles, que me surpreendeu serem desde o início, ainda que não fosse alvo de as diferenças não eram alvo de muitas críticas do Freud no início. Mas quando eles viajam então para os Estados Unidos, daí não tem correspondência, daí a gente fica num vazio, né? Obviamente não tem a troca de cartas entre o Ferenczi e o Freud. Mas quando eles voltam, tem uma troca de cartas entre eles que a gente compreende que, e eu acho que isso que eu vou falar já era sabido, não é sabido pelas cartas, que eles tinham uma combinação, os três grandes homens, que não sei se toda noite ou algumas noites eles contavam, eles se reuniam para contar os sonhos que tinham tido na noite anterior, né? Sentavam os três e contavam os seus sonhos. E numa carta do Ferenczi para Freud, a gente compreende que o Freud teve um sonho. Vocês me desculpem se esse sonho estiver relatado em algum lugar nas obras do Freud, mas eu não lembro. Mas numa carta que o Ferenczi, uma correspondência que os dois trocam, a gente compreende que o Freud teve um sonho no navio e contou para o Ferenczi. E esse sonho do Freud era um sonho de angústia, em que eles não falam muito do sonho, mas é um sonho de angústia em que o Freud enxerga um relógio que marca 15 para o meio-dia. Né? E é um sonho de angústia e não tem muita história. Né? É isso. E nessa carta do Ferenczi para o Freud, o Ferenczi faz, eu não sei o que eles falaram lá no navio, quando o Freud contou esse sonho, mas nessa carta o Ferenczi fala para o Freud que a impressão que ele tem desse sonho, não sei se eles já tinham começado essa conversa antes, é que o Freud sente uma angústia por perceber que os seus discípulos ainda não estão alinhados com ele. Né? O Ferenczi falando dele especificamente, né? Que o meu pensamento ainda não está alinhado com o teu. Ainda faltam 15 para o meio-dia. Eu acho isso impressionante, porque isso é de 1909. Então, assim, isso é uma das coisas que me surpreendeu quando eu fui estudando mais Ferenczi, que ele, se o Freud, enfim, o Freud não achava que era uma ameaça, as diferenças nos pensamentos, né, era um incômodo para ele, mas não penso que ele achasse que era uma ameaça,
mas o Ferenczi já tinha essa clareza, né, de que faltavam 15 para o meio-dia para o Ferenczi pensar, né, se alinhar no pensamento com o Freud. Bom, Jung, né, Jung muito antes do Ferenczi, tudo fica muito perceptível, né, o confronto do Freud com Jung, daí já está acontecendo, até que em 1912 eles têm a ruptura. Né? Mas Ferenczi não, Ferenczi a coisa vai indo mais devagar e se precipita lá na década de 20, no meio da década de 20. Bom, eu escolhi esse texto de hoje, que está, então, é de 1911, 2 anos depois do sonho do 15 para o meio-dia. É um texto que eu considero um texto muito leve, muito gostoso, sobre o Anatole France. O Anatole France é um autor, vocês viram ali no início, né, que Ferenczi vai colocar o Anatole France e o Ibsen como grandes pensadores da alma humana, né, com possibilidade de contribuições para a psicanálise. E ele traz o Anatole France e duas curiosidades que eu queria trazer para vocês. Uma é que tem uma carta do Ferenczi para o Freud, que ele sabe-se que o Freud também gostava muito do Anatole France, né? Mas tem uma carta especificamente que o Ferenczi diz para o Freud, recomenda que o Freud leia um livro do Anatole France, que não é nenhum desses citados, que se chama O Livro do Meu Amigo. Eu não sei se alguém conhece. Eu fui atrás só porque eu vi que o Ferenczi recomenda para o Freud esse livro. Não sei se alguém já ouviu falar. Não tem tradução para o português. É em francês só. Eu consegui. Aí vou mostrar para vocês. Eu consegui comprar essa edição aqui, que está se desmanchando. E o que eu não leio em francês, uma amiga minha fez uma tradução, mas uma tradução pelo Google Tradutor, e eu li assim, mas tinha muita coisa que não. Eu tive que ficar pesquisando, porque muitas coisas da tradução ficaram esquisitas. Mas o ponto interessante desse livro é que o Ferenczi diz assim para o Freud, alguma coisa assim. Eu recomendo a leitura de tal livro, né, o livro do meu amigo, de Anatole France, porque eu nunca vi um autor conseguir retratar tão bem o interior de uma criança. E esse livro a princípio é um livro, inclusive, autobiográfico do Anatole France, mas é o olhar de um menino para o mundo, é um menino contando os fatos em torno dele, né, como um menino enxerga aqueles fatos, né, principalmente questões familiares. Então, o Ferenczi recomenda para o Freud que ele leia o livro do meu amigo. E outro ponto que eu quis trazer para vocês é o Ferenczi falando do Ibsen nesse texto. Também tem uma carta do Ferenczi que o Ferenczi fala do Ibsen para o Freud como um grande autor, um dramaturgo, né, que ele gosta muito de ler. E quando eu via sobre, mas daí o Ferenczi não chega a dizer qual peça, qual texto do Ibsen que ele recomenda para o Freud. Mas daí eu fui atrás, daí tem do Ibsen o Casa de Bonecas, né? Ele é um dramaturgo, né? Então, Casa de Bonecas. E eu fui li o livro, e muito, muito à frente, um livro muito à frente do seu tempo, mas eu tenho que ler mais algum livro para entender onde é que está a Ferenczi nessa história. Daí existe um texto do Ibsen que se chama O Inimigo do Povo. Eu não sei quem é que... Pelo menos eu acho que o título, assim, vocês têm, né? É uma peça de teatro muito, muito fácil de ler, muito boa de ler, que se chama O Inimigo do Povo. E eu ainda não escrevi sobre isso, mas um dia eu vou escrever. E no meu livro eu tenho um subtítulo que se chama O Inimigo da Psicanálise, né? E daí eu faço um asterisco e digo que esse subtítulo é inspirado na peça do Ibsen que se chama O Inimigo do Povo, que é uma história muito interessante sobre um médico. Eu vou falar tudo errado agora, assim, eu não sei nomes das cidades, não sei nada, mas é um médico que vive numa cidade
de veraneio, uma cidade de turismo à beira do mar. E esse médico é o personagem principal. E as pessoas da cidade, ainda não é temporada de férias, e as pessoas, moradores da cidade, começam a adoecer. Né, enfim, fica aquela dúvida, por que as pessoas estão adoecendo? E esse médico, Dr. Stockman, se não me engano, Dr. Stockman, ele descobre, ele faz uns testes com a água, enfim, e avalia pacientes, e ele descobre que as pessoas estão se envenenando, porque tem uma fábrica de curtume que está deixando os produtos químicos sem tratamento chegarem no mar. E ele descobre isso. E isso, para mim, é muito Ferenczi. Ele descobre isso e fica muito feliz quando ele descobre isso, porque ele pensa, bom, agora eu vou fazer essa comunicação, né, e algo vai acontecer que as pessoas vão ser protegidas desse envenenamento. Né? E daí toda a história do inimigo do povo é ele se tornando o inimigo, porque justamente não existia um interesse na cidade, daí tem a figura do empresário, tem a figura do prefeito da cidade, que se unem, né, para calar o doutor Stockman, né, porque não é interesse da cidade que seja divulgado, né, do, do empresariado e dos políticos da cidade, que seja divulgada qual é o perigo, né, que existe um perigo na cidade, né, para não impedir o início da próxima temporada de verão, de férias. Então, isso me parece muito interessante, Ferenczi, dizer que os dois grandes autores para ele, os dois autores que ele simpatiza mais e que se identifica, é o Ibsen e é o Anatole France. Né? Então, no decorrer dos nossos encontros, e muitos de vocês já têm isso para vocês, que é mais ou menos o que vai acontecer com o Ferenczi do meio para o fim da década de 20, quando ele propõe, a clínica dele leva ele a propor a necessidade da retomada da teoria do trauma. Né? E como que isso é visto como, né, o Ferenczi é colocado no lugar de um grande inimigo da psicanálise a partir dessa proposta de retomada da teoria do trauma, que nasceu justamente da experiência clínica dele. Né? Dentro daquela ideia, a clínica ou a experiência clínica e a capacidade do terapeuta e do analista de reconhecer as necessidades dos seus pacientes. Né? Leva o Ferenczi, então, a propor a retomada da teoria do trauma. E, para mim, isso me favorece um paralelo muito interessante com a história do Dr. Stockman, com a descoberta que ele faz, então, do envenenamento das águas. Né? E o que precisava ser feito, então, para preservar a saúde das pessoas. Bom, daí a gente começa, então, com esse texto, Anatole France, um psicanalista, e é um texto que cita a citação do citado, né? A citação da citação da citação. Mas ele vai trazendo, então, a partir de um texto do Anatole France, ele traz o Anatole France falando sobre os loucos na literatura, né? Um ensaio que Anatole France escreveu sobre os loucos na literatura, e o próprio Anatole France trazendo citações de outros autores, né? E como que os loucos aparecem na obra de outros autores. E daí a ideia é a gente poder ver como que o Ferenczi, já em 1911, tinha parte de um autor, né, da literatura, e apresenta sua própria simpatia, um olhar gentil para com a loucura, fazendo uso das citações do próprio Anatole France. Vou beber uma aguinha. Uma curiosidade, o Anatole France ele é Prêmio Nobel de Literatura em 1921. 10 anos depois desse texto do Ferenczi, o Anatole France recebe o Prêmio Nobel de Literatura. O Ferenczi, uma das primeiras coisas que o Ferenczi vai falar é a questão de que, citando Anatole France, a questão de que a loucura é um uso diferente das faculdades mentais.
E isso é uma coisa que vai acompanhando todo o texto do Ferenczi, barra texto do Anatole France, que é essa questão de que o enlouquecimento é algo quantitativo, né? É uma questão quantitativa e não qualitativa. Isso reflete um pensamento do Ferenczi que vai estar na obra dele até o final. A ideia, a ideia e a preocupação dele de que os terapeutas analistas e os médicos tenham uma empatia pela dor e pelos processos de enlouquecimento dos seus pacientes, até por uma questão de identificação, né? de uma não proteção, autoproteção, no sentido de que existem os loucos e existem os sãos. Né? Existe uma barreira protetora muito bem estabelecida entre quem é paciente e quem é médico, né? Ou quem é paciente e quem é terapeuta ou analista. Então, isso perpassa esse texto do Ferenczi, barra texto do Anatole France, mas vai estar presente em toda a obra do Ferenczi. Né? Se tem algumas rupturas, essa ideia não se rompe na obra dele, vai estar lá presente no Confusão de Língua, vai estar lá presente no Análise de Crianças com Adultos, que é essa ideia, essa preocupação que o terapeuta, que o médico, aqui ele fala do médico bastante, se protejam com a ideia de que existem duas classes de pessoas, né? As pessoas, os médicos, as pessoas que são saudáveis e as pessoas que são doentes. É como se tivesse uma mudança qualitativa entre um grupo e outro de pessoas. E quando ele fala e ele chega a falar em trauma, aqui citando Anatole France, que ele vai então trazer essa questão do quantitativo, como existe, é humano ser vulnerável às questões externas, é humano ser vulnerável. Existem pessoas mais ou menos vulneráveis, mas todos nós somos vulneráveis. Existe, como eu falo, assim, tenho falado isso, tenho pensado isso, existe um trauma para cada um de nós, né? Existe um trauma capaz de mudar a nossa vida. Para cada um de nós existe um trauma do tamanho suficiente para quebrar a nossa história. Vários, né? Mas para cada um de nós existe, né? Existe algo que pode acabar com a nossa história pessoal, corromper a nossa história. Luísa, posso só fazer uma... Você falando, pulou do texto na página 124, a frase, no último parágrafo, né? Quem se pode vangloriar de não ser louco em nada? Lindo, Nise, obrigada. Essa preocupação enorme que ele tem já em 1911 de que os médicos se sintam orgulhosos da sua saúde mental e fiquem orgulhosos de fazer parte de uma classe, né, de saudáveis, né, de quem detém a saúde e com isso detém o poder, ou ao contrário, detém o poder e por isso detém a saúde, a pseudo-saúde. Obrigada, Nise. Isso é muito, muito presente nesse texto e vai seguir sendo presente. Existe nesse texto uma passagem que me emociona muito, que a gente já usou até como parte do roteiro de teatro aqui em Porto Alegre, na apresentação. Que o pessoal aqui de Porto Alegre tem uma companhia de teatro, junto com o Seminário Zwingli, que é a passagem sobre o senhor esse que fez parte da infância do Anatole France, o senhor que, depois da morte do filho, ele passa a usar a se vestir com acolchoado, com quadrados ridículos, né? Muito interessante a palavra ridículo, e quando a gente foi fazer a apresentação da peça, a atriz, nossa colega, psicóloga, ela não conseguia dizer a palavra ridículo, ela achava muito estranho dentro do texto, porque era ridícula a palavra, mas enfim, esse senhor passa a usar um acolchoado ridículo e passa a ser o louco da cidade, né? Andar pela cidade como um louco depois que ele perde o filho dele. É muito lindo
eu acho muito lindo, assim, imaginando o Anatole France com essa memória, criança, contando sobre esse senhor na cidade dele. Olha, eu já me emociono com essa história. Então, né, que as crianças ficavam em torno dele, bem aquela cena de cidade do interior, né, em torno desse senhor, e que ele chegava nas casas, então, para fazer visita, colocava a bengala, colocava o casaco, colocava o chapéu e olhava como se estivesse olhando para alguém muito querido. E daí ele falava normalmente, enfim, né? Enfim, dava ensinamentos, enfim, falava. Tem um momentinho ali interessante que o Anatole France, né? Ferenczi, Anatole France diz que ele não, quando ele falava e fazia esses ensinamentos, ele não se conectava com o outro, né? Ele só ia, né? Ele só ia, tipo, se parar, não dá para parar, né? Ele só ia e não conseguia se conectar com o outro, a fala do outro. Enfim, né? E esse senhor funcionou assim durante um tempo, né? Com esse acolchoado de quadrados ridículos, e sem nunca fazer referência à morte do filho dele. Até que um dia ele aparece, daí agora é um perigo que eu choro, ele aparece com uma jaqueta que não era ridícula, com quadradinhos miúdos, né? Olha que imagem incrível, né? Com quadradinhos miúdos, e daí ele comenta da morte do filho, né? E logo depois ele se suicida. Enfim, isso em 1911 aponta para algo que é muito importante em Ferenczi e que é muito importante também nas contribuições do Winnicott, que é a questão do respeito ao adoecimento. Extremo respeito aos mecanismos de defesa, extremo respeito aos sintomas. A gente não sabe por que esse senhor, daqui a pouco, teve que enfrentar a memória e o saber, né, de que o filho tinha morrido. Isso não é falado, mas isso, de alguma forma, essa história é uma mensagem claramente para os terapeutas, né, para os médicos e para os terapeutas, né, de poderem sustentar o tempo que for necessário o delírio, né? O enlouquecimento, o sintoma, o falso self, os mecanismos de defesa, a arrogância, o tempo que for necessário o terapeuta, né? E quem sabe o tempo necessário não somos nós, né? Antes de fazer, de tomarmos uma posição de enfrentamento e de tentativa de de ruptura do bloqueio defensivo do nosso paciente, muitas vezes através das interpretações. Isso é muito importante em Ferenczi, né? E também lá no final da obra vai estar muito presente o respeito aos mecanismos de defesa, ao adoecimento, à loucura, e isso tem uma repercussão toda em termos de orientação técnica dos últimos anos, né? O famoso texto Elasticidade da Técnica do Ferenczi, que está no nosso programa também. Essa ideia de importância do acolhimento e da sustentação, na linguagem do Winnicott, da sobrevivência do analista frente aos mecanismos de defesa e muitas vezes a arrogância, a agressividade, a sedução do paciente, né? Isso como alguma coisa, como uma orientação técnica importantíssima. Né? A gente sabe que no final da vida do Winnicott ele vai dizer que o recurso principal do analista para manter um processo que tem um sentido terapêutico, a exigência e recurso do analista é a sobrevivência, a importância da sobrevivência. E o Ferenczi, no Elasticidade da Técnica, quem lembra desse texto, ele vai falar de que a gente, né, no atendimento de pacientes mais graves, mas não só de pacientes graves, a gente vai passar por períodos em que nós vamos vamos ocupar o lugar de João Bobo, né? Nós vamos ser João Bobo, né? E João Bobo é isso. João Bobo é
sentir o golpe, por exemplo, da arrogância de um paciente, né? Sentir esse golpe, sentir esse incômodo e não perder a capacidade de tomar uma decisão consciente, né? Do que eu vou fazer com essa arrogância que tá, né? Que eu estou sentindo esse golpe, que está me incomodando. O que eu vou fazer? Né? O terapeuta, o analista, não perder a liberdade de escolha. O que eu faço com esse posicionamento agressivo ou arrogante ou sedutor? Né? E o Ferenczi vai sugerir, vai nos alertar que muitas e muitas e muitas vezes a orientação que ele nos dá, né, e o melhor posicionamento do terapeuta é de não interpretar. Né? Sentir o golpe e ser um João Bom, ou seja, não precisar necessariamente mostrar que compreendeu o que está acontecendo. E isso é algo muito interessante que vai estar no decorrer da obra do Ferenczi e do Winnicott, ainda que eu pense, assim, pelo que eu lembro, o Winnicott não fala explicitamente, mas que é uma virada que esses dois autores, Ferenczi dá e Winnicott, e o grupo independente segue, né, nessa linhagem aí paralela à psicanálise mais tradicional, que é a questão de que investigação e clarificação não necessariamente é terapêutico. Né? E que é muito, muito técnico, né? É um momento de muita técnica tomar a decisão do que fazer com aquele material que o paciente ou aquele afeto que o paciente nos apresenta, que mexe conosco, nos faz pensar um monte de coisa e a gente toma a decisão de não comunicar a compreensão que a gente teve. E daqui a pouco, com o tempo, estudando esses autores, a gente vai se dando conta, e também, né, com a nossa experiência clínica, que tomar a decisão de não interpretar é uma decisão técnica. Eu acho que muitos de nós devem ter passado pelos constrangimentos em termos de supervisão, de ficar constrangido porque não fez uma interpretação, não fez um assinalamento, não fez uma clarificação a partir de algo que parecia, né, muito óbvia, né, uma compreensão que parecia muito óbvia, ou um sentido simbólico, metafórico, que estava caindo de maduro, e que para esses autores a grande exigência técnica não é a interpretação perspicaz, como diz o Winnicott, né? Mas a grande exigência técnica é tomar a decisão do que é melhor para aquele paciente naquele momento. Bom, eu me alonguei nesse sentido, mas era para assinalar isso, né? Como que esse exemplo que o Anatole France traz no artigo dele, né? Os loucos na literatura. E o Ferenczi vai lá e traz para esse texto para nós, e nós estamos falando sobre isso agora, que é esse exemplo do pai que enlouquece a partir da morte do filho e se protege da informação da morte do filho, para não morrer, né? Por fim, ele morre. Que isso ilustra muito do que o Ferenczi vai pensar sobre a questão, né? Todos nós, né? Somos loucos e estamos suscetíveis a romper com a realidade. E que como que isso depois vai ter uma repercussão na clínica muito forte e vai ter uma repercussão nas orientações técnicas do Ferenczi, né, de como receber esses pacientes que chegam, né, mesmo, né, estou usando aqui o Winnicott, porque acho que é algo, enfim, né, que é uma orientação, é uma contribuição do Winnicott em que a gente já consegue trazer muito facilmente para a experiência clínica, que é a observação da organização do tipo falso self. E, bom, né, eu acho que não tem como não fazer um paralelo dessa observação que o Ferenczi traz, do Anatole France, esse relato tão bonito, com aquela frase do Winnicott, né, que vai nos dizer que o paciente chega, né, que o false self ama seca traz o paciente pela mão, para nós. Ou seja, o Winnicott está aí nos falando do respeito
aos mecanismos de defesa, né, o respeito aos adoecimentos, aos enlouquecimentos. Né? É o falso self que traz o paciente para nós, né? Traz o paciente para a terapia. Né? E nós vamos ter que suportar no sentido mais simpático da palavra, né? Sustentar um bom caminho de relação ainda com esse falso self. Tem uma passagem que eu também acho muito linda, assim, nesse texto, que o Ferenc vai lá também e captura e traz para nós, que é a do médico. Né? Olha como questões, né, importantíssimas que o Ferenc vai desenvolver lá depois da metade da década de 20, né, quando ele fala do médico que teve aquela desrealização, despersonalização diante do menino que estava muito doente. Né? Muito lindo a forma como o Anatole France compreende, como o Ferenc compreende. Né? Do médico protegido dos seus afetos, né? E tem, como é que é o título do texto? O manuscrito de um médico de aldeia. E daí ele faz o relato, então, desse médico que, ao saber do diagnóstico do menino, tem uma vivência, né, meio de ruptura no tempo e no espaço, né, justamente porque ele não estava em contato com o afeto dele, enfim, e o carinho dele pelo menino, e foi meio que atropelado por uma questão vivencial, sensorial, diante da percepção de que o menino estava muito doente. Isso também é muito interessante e muitos de vocês sabem o quanto que o Ferenc vai se preocupar, e na verdade isso eu já estava falando de certa forma, o Ferenc vai se preocupar com a questão contratransferencial, que o Winnicott não gosta dessa expressão. Pode falar. Posso perguntar, agora me ocorreu essa questão do médico, é uma situação, parece ao contrário, né? Porque ele estava embotado, esse médico, né? Com afeto. E esse contato com esse menino, ele teve um transbordamento de emoção, uma situação assim, acho que foi um pouquinho... Lindo, Vera. Acho que é um transbordamento. Eu acho que a grande questão que o Ferenc quer trazer também, adorei o transbordamento. Acho que é bem isso. E o Ferenc quer trazer também a questão de que ele foi atropelado pelos afetos, né? Ele não tinha intimidade, ele não estava com intimidade com isso que ele sentia, né? Ele não se permitia sentir isso, e daqui a pouco ele foi atropelado pelos afetos e vem esse transbordamento, que eu acho que é uma linda forma de falar. E também, né, isso que a partir do que a Vera está trazendo, durante toda a obra do Ferenc, principalmente a partir da metade da década de 20, existe essa preocupação, toda a obra não, tem uma ruptura seríssima ali quando ele fala da técnica ativa no início da década de 20, né? Mas muito da obra do Ferenc é esse alerta e essa preocupação de que o terapeuta possa, por isso que ele fica batendo na tecla, análise para os analistas, para que os terapeutas não se dissociem dos seus próprios afetos, né? E possam reconhecer os seus sentimentos. Eu estava falando contra a transferência, até fiz a observação que o Winnicott não gosta muito dessa expressão, mas enfim, né, que o terapeuta possa ficar em contato, e daí pensa Ferenczi, que é a análise, a continuidade da análise, ou a retomada das análises dos terapeutas, que vão favorecer que ele possa manter, não que não vá ser atropelado pelos afetos, não tem como escapar disso, mas que, na medida do possível, tenha uma certa intimidade consigo mesmo. Né? Eu acho que uma intimidade não é nem com os afetos, é uma intimidade consigo mesmo.
né? Que esse lugar de cuidador não leve a uma clivagem muito violenta. Não que a gente não tenha que transitar por dissociações, né, para cuidar, para ocupar o lugar de quem cuida, mas que isso não seja tão violento, e daí a preocupação do Ferenczi ao ponto de, ao invés da gente reconhecer, a gente atue. Essa é uma grande preocupação do Ferenczi, né? De que a gente seja atropelado pelos nossos afetos e, a partir disso, a gente atue, né? E daí, para Ferenczi, a interpretação é um instrumento muito perigoso de atuação do analista quando ele se atrapalha com seus afetos. Eu não sei se isso fica... Claro, a gente vai falar muito disso ainda, mas eu penso que quando ele conta essa história do médico, ele já está apontando para o que vem depois, que é essa enorme preocupação de que os analistas se protejam dos seus afetos através da interpretação, ou seja, através, isso para Ferenczi é muito importante, assim, não perder de vista, como que a interpretação pode ter um sentido de passar a responsabilidade que deveria ser do terapeuta para o outro. Como que a interpretação pode ter um sentido de repasse da responsabilidade. Não é? Pensar a interpretação transferencial ou resistencial, né? Isso é uma questão tua. Né? E isso é muito importante para Ferenczi. Passa a ser claramente importante no final da obra dele. Né? O analista se protegendo e repassando a responsabilidade. E o Ferenczi vai levantar a hipótese que isso acontece quando o terapeuta é atropelado pelos seus afetos e precisa se proteger imediatamente. Pode falar, Nesse Mara? sentido, Luísa, pensando na interpretação como um abandono. Uhum. Isso. Uhum. Isso é teu, né? Isso não é nosso, isso é teu. E, enfim, Ferenczi vai falar da interpretação, vai se preocupar com a interpretação, vai se preocupar com a transferência e vai se preocupar com os exageros interpretativos em relação à resistência. É algo super, super importante para ele. Né? Vocês vão ver como que isso vai se estabelecendo e como que isso vai se enlaçando tanto com a experiência clínica como com as novas reconsiderações teóricas diferentes. Pode falar, Charbel? Não, e aí eu só fiquei pensando da importância quando ele diz da análise dos analistas, né? Para esse atropelamento não levar o analista a se proteger com a interpretação, né? Entender e sentir o que se passa com ele para poder também sentir o que está se passando com o paciente, né? Uhum. É assim que me ocorreu. Chabelle, nossa, isso é super importante, né? Dá até para a gente pensar, quando ele fala da confusão de línguas, a gente pode até pensar, não me lembro quanto que isso é dito explicitamente no texto, mas a gente pode até pensar que uma das grandes, talvez a maior recomendação técnica do Ferenczi, e daí tem a ver com a sobrevivência para o Winnicott, que passa a ser fundamental, né? O Winnicott traz isso no final da vida, a importância que tem a questão da sobrevivência do analista, penso que passa a ser, no final da vida do Ferenczi, fundamental a questão, a exigência de que nós sejamos filtros de nós mesmos, né? Filtros das nossas paixões, né? A confusão de línguas, né? A linguagem da ternura e da paixão, que uma exigência técnica enorme é que a gente possa estar conectado, reconhecer as nossas paixões, só para depois disso tomar decisões conscientes do que fazer. Às vezes não é tão consciente assim, mas que a gente possa desenvolver uma possibilidade de filtrar as nossas próprias paixões. Uhum. E isso, para esses dois autores, só vai acontecer se a gente tiver minimamente, a partir da análise, das nossas análises pessoais, minimamente
uma confiança de que nós vamos, né, poder reconhecer e que a gente dá um livre trânsito, assim, para as nossas paixões internamente, porque se a gente não dá livre trânsito internamente, a gente acaba rompendo, né, os limites e explicitando, enfim, atuando as nossas paixões. Então, esses autores, Ferenczi mais claramente, eu acho, né, vai trazer isso, que o livre trânsito em relação aos nossos desejos, às nossas paixões, o livre trânsito interno vai justamente favorecer que a gente não atue isso, né, e não repasse a resposta, porque essa é a cena do abuso, né, essa é a cena do abuso para Ferenczi, é o adulto que injeta o seu desejo no outro e ao fazer isso, repassa a responsabilidade para o outro. E, nesse sentido, quando eu li como ele finaliza o texto, o Lobo chamou minha atenção quando ele fala assim, ó, é consolador para nós, psicanalistas, que reconhecemos em nós mesmos e em nossos pacientes essa mesma mistura, entre aspas, de perversidade e de virtude, como elementos constitutivos da vida psíquica. E ele contrapõe aos psiquiatras aí, que cataloga que é isso, que é aquilo, sem entrar nessa questão da humanidade, do reconhecimento também, né? O que você estava dizendo, né? Nem atuar, nem, quer dizer, nessa medida aí do João Bobo, e esperar o momento, né? É muito lindo esse final, né? Muito lindo. Essa companhia compensa amplamente o desprezo desses neuropsiquiatras que não vislumbram tais horrores, nem em si mesmos, nem em seus pacientes, mas estão dispostos a atribuí-los à nossa imaginação depravada. É muito humano, né, a visão ferenciana, e isso sim incomodava já o Freud, que é a questão do não. Aqui a gente já vê nesse texto, depois acho que tem uma interrupção ali no tempo da técnica ativa, mas que é essa tendência de emparelhamento com o paciente, né? Indo às últimas consequências, né? Que no diário clínico ele vai às últimas consequências do emparelhamento e, penso eu, ele perde de vista o seu lugar de cuidador. Mas é algo que incomoda muito Freud, inclusive, é tão interessante a questão da dimensão histórica, né, que existia, isso aparece nas cartas, né, uma certa preocupação de que analistas fizessem análise. Existia uma preocupação do Freud de que são campos que não se misturam, né? Tem os doentes e tem os psicanalistas. E o Ferenczi sempre incomodou muito com isso. Ele fez análise com Freud, aquelas análises, né, daquele tempo, que eram 2 períodos de férias, mas era muito raro fazer análise ali no período que o Ferenczi fez. E é uma das coisas que o Ferenczi vai, num texto que a gente vai ver, que o Ferenczi vai falar também. Ele faz 3 críticas básicas aos rumos da psicanálise, em 1924. Né? Uma é que ele fica muito incomodado que os analistas, que recebem seus pacientes não fazem análise e nunca fizeram análise. Muitos, né? Não fazem análise e nunca fizeram. Isso ali no início da década de 20. Né? Ele vai falar da questão teórica, né? Que ele percebe, que eu acho que é a crítica mais dura que ele faz, que a questão teórica não se confirma com a experiência clínica, né? Existe uma disparidade, um não encontro entre teoria do desenvolvimento psicossexual, por exemplo, e a experiência clínica dele, que é uma grande experiência, né? Ele tem muita experiência com casos mais graves. E a outra crítica que ele faz é que o Freud publicou poucos textos sobre técnica,
Mas isso eu acho que é bom. Algumas pessoas já me viram falando isso. Eu acho que isso é bom, porque eu penso mesmo que esse era um terreno que o Freud deixou em aberto. Né? Como diz o Fedidá, o Freud é o grande fundador da psicanálise como teoria, e ele deixou esse espaço para o Ferenczi ser o grande fundador da psicanálise como prática clínico-terapêutica. Então, acho que genuinamente o Freud não se esforçava para ocupar esse espaço, porque não era um espaço que interessasse, a clínica não interessava muito para ele, e ele genuinamente dava abertura, né, para as contribuições dos colegas. Né? Daí, quando a questão começou a ser um repensar em termos teóricos, daí, né, essa seara era uma seara mais delicada para Freud. Uma curiosidade, o Charles Dickens, né, que é citado pelo Anatole France, ele, não sei se vocês lembram de um filme, obviamente, né, é um livro, eu não li o livro, mas é um filme que eu gostei muito, que se chama Grandes Esperanças. É baseado no livro do Charles Dickens. Existe o filme David Copperfield também, mas esse eu acho que só tem uma produção muito antiga, não cheguei a ver. Mas se você, não sei se vocês lembram, esse filme Grandes Esperanças é com o Robert De Niro, Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow. É um filme muito bonito. É só por curiosidade, enfim, que ele, Charles Dickens é citado aqui de uma forma elogiosa pelo Anatole France. Bom, obviamente, sigam muito à vontade para me interromper. O nosso programa é um programa respeitando as questões cronológicas, né? Eu gosto muito de poder organizar em termos cronológicos, quando é possível, os estudos, nossos estudos, enfim, até para a gente poder ir checando o que está acontecendo historicamente, paralelamente, que momento da relação que o Ferenczi está com Freud, né? O que está acontecendo com o Ferenczi naquele momento histórico. Então, a gente agora parte para um texto que é de 1913, que é um texto também que tem ficado muito conhecido, que é o desenvolvimento do sentido da realidade e seus estágios. É um texto mais denso, talvez seja o texto mais denso do Ferenczi, dos que estão no nosso programa. É um dos raros textos do Ferenczi, eu penso que é o principal texto do Ferenczi sobre desenvolvimento do bebê, sobre teoria do desenvolvimento. E esse texto, que é de 13, ele faz referência, não muita referência lá no final da obra dele, mas eu penso que tem uma conexão muito forte com os textos, com assim, a compreensão de desenvolvimento de ser humano que aparece no texto de 1913, me parece que é bastante basal para o que ele vai falar quando ele propõe a retomada do trauma. Né? Então, o título, para mim, já me diz muito, né? Desenvolvimento do sentido da realidade, né? E seus estágios. Né? Desenvolvimento do sentido da realidade. É o sentido da realidade, ou seja, é a realidade pessoal, né? É o sentido. A gente conquista o sentido da realidade e não o contato cru com a realidade, o sentido da realidade. E o Winnicott, no Natureza Humana, ele vai usar muito a expressão sentido da realidade. Isso é uma coisa que eu demorei para me dar conta. Nos outros livros, não tanto, mas na Natureza Humana ele usa muito a expressão sentido da realidade. E a gente sabe que embutida nessa expressão para o Winnicott está toda a ideia de que a realidade só é reconhecida o mais objetivamente possível quando ela é criada por nós. Né? Então, a ideia do sentido da realidade em Winnicott, a gente sabe que tem toda essa dimensão paradoxal. Né? Tanto mais nós teremos um sentido de realidade, quanto mais nós próprios tenhamos criado essa realidade. Né? Então, acho muito interessante que já em 1913, de novo, o Winnicott não pegou essa expressão do Ferenczi, porque esse texto de 13 quase certo que o Winnicott não conheceu. O Winnicott leu os textos finais diferentes.
Daí sim ele cita um deles só. Mas essa ideia, estar em Firenze em 1913, essa expressão sentido da realidade, para mim é muito interessante. Bom, daí vocês vão ler o texto e vão ver as possibilidades de aproximação com o Winnicott, e mais do que isso, eu acho que tem algumas coisas em Winnicott que nos favorecem vencer esse texto árido do Ferenczi, que eu acho que é um texto mais difícil de ler, e tem algumas coisas nesse texto do Ferenczi que nos ajudam a aprender a dimensão paradoxal da teoria do amadurecimento do Winnicott. Mas, enfim, esse é a nossa próxima leitura. E depois nós chegamos no Adestramento do Cavalo Selvagem, que também é um texto que muitos de vocês ou já leram ou já ouviram falar. Só fiquem à vontade, a gente está no nosso horário, mas começamos um pouquinho depois também. Tchau, Vera. Pô, muito obrigada pelas presenças. Então, vamos seguir falando no WhatsApp, né? Fiquem à vontade para a gente falar do texto, sugestão de filmes, séries, o que vocês forem lembrando, né? A gente segue falando. Boa noite. Sim, Patrícia, sim, sim. O Ferenczi, desculpa, eu vou falar só mais uma coisa importante. O Ferenczi, ele sempre foi reconhecido como um analista que atendia casos graves, né? Não sei se vocês viram a observação ali, né, sobre casos limites, né? Ele sempre foi reconhecido, entre os colegas tinha isso, né? Um caso que com um prognóstico ruim, né, encaminhavam para o Ferenczi. Era uma coisa explícita, assim, entre os psicanalistas, por uma série de coisas, né? Pelo Ferenczi, então, desde sempre, buscar recursos técnicos e elasticidades no setting, elasticidades pessoais para receber pacientes mais graves, né, e uma visão de que a psicanálise poderia efetivamente se ampliar e se amplificar para receber esses casos, e inclusive por uma curiosidade que o Ferenczi não dependia financeiramente da clínica psicanalítica, então também tinha isso, né? Pacientes que não poderiam pagar também eram encaminhados para o Ferenczi, porque ele trabalhava como perito da justiça e como médico neurologista do hospital estadual, público, não sei se era estadual, do hospital público. Então, ele tinha todo um trânsito pela clínica com muita liberdade, e era reconhecidamente visto como um psicanalista que recebia casos limite em todos os sentidos, inclusive no limite da possibilidade de pagar por um processo terapêutico ou psicanalítico. Então, inevitavelmente, a gente vai estar falando assim, que Ferenczi chega, ele é retomado em 1993 como esse analista que propõe elasticidades e reconsiderações teóricas e elasticidades técnicas para receber os pacientes mais graves. Foi assim que ele voltou. Ele voltou a Roudinesco, na Folha de São Paulo, se não me engano, ela publicou um artigo que se chamava Sandor Ferenczi, o analista de casos difíceis. Isso foi ali, em 93 ou em 94, acho que 93 mesmo, o analista de casos difíceis. E foi assim que ele voltou, como analista de casos difíceis. Pessoal, muito obrigada pela presença. Ai, que legal, Patrícia, que bom. Muito bom ter alguém com essa experiência também como assistente social. Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos. Obrigada, Joaquim, mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada pelas presenças.